O Palmeiras acertou nesse sábado a venda de Tales, atacante de 20 anos de idade, tratado como fenômeno da base com o Olympiacos, time grego de Evangelos Marinakis. Operação de 7 milhões de euros ou 44 milhões de reais. Confesso que achei o valor baixo, ainda que o Palmeiras fique com 30% do valor de uma venda futura, além de uma mais-valia. Justificativa do Palmeiras é de que o Eric Belé, outro atleta da base, está pedindo espaço, pedindo passagem e certamente dentro de pouco tempo terá mais destaque no time principal. Tales, que já não tem jogado com tanta frequência, deve ter ainda menos espaço e foi melhor negociá-lo agora do que correr o risco de nem ter ofertas num futuro não tão distante. Importante contar que o Tales, pelo time principal nessa temporada, disputou 13 partidas com 2 gols. Na equipe sub-20, 8 jogos e 5 gols marcados. A temporada passada foi a temporada de destaque do Tales, com 46 jogos, 32 gols e uma assistência. Ele vinha sendo monitorado por vários clubes grandes, que esperavam que ele se desabrochasse, que ele vingasse do time principal para exercer ou para apresentar qualquer tipo de proposta. Como o Tales teve dificuldade na equipe de cima, houve um... Quero responder agora se existe alguma chance de Roger Guedes ser contratado pelo Palmeiras. Essa especulação vem ganhando força nas redes sociais, especialmente entre torcedores e algumas mídias que cobrem o Verdão. Há um canal que garante, inclusive, que o Palmeiras já tem uma proposta pronta de 15 milhões de euros para oferecer ao Al Rayyan para tentar repatriar o jogador, que vestiu a camisa do Verdão entre 2016 e 2018. Informação que eu tenho de que não há nenhuma proposta do Palmeiras e nem haverá. Primeiro porque o Palmeiras olha para o Roger Guedes com alguma desconfiança. O atacante, em sua passagem pelo Palmeiras, não deixou boa impressão. Ele era detestado pelos outros jogadores e a torcida também não morre de amores pelo atleta, que acabou se destacando mesmo pelo rival vestindo a camisa do Corinthians. Segundo ponto, com 15 milhões de euros, você não tira hoje o Roger Guedes do Al Rayyan. O Grêmio chegou a acenar com 20 milhões de euros para a compra do atleta, mas o time qatari não quer negociar o Roger Guedes, que vive fase espetacular com a camisa do Al Rayyan. São 65 jogos desde que ele foi contratado, com 54 gols e 8 assistências. Ele é o grande craque do futebol de lá, ganha 5 milhões de reais por mês e deve permanecer por pelo menos mais uma temporada. O Grêmio insistiu, chegou a fazer 5 ofertas diferentes, a última delas cogitando bancar. Hora de falar sobre o Palmeiras, que recusou mais uma oferta da Europa, agora do Milan, quase 100 milhões de reais por Agustin Giai. A oferta foi de 15 milhões de euros, que hoje equivalem a 94 milhões e meio de reais. Verdão entende que o Giai é super importante dentro do planejamento a curto e médio prazo e já mandou avisar, inclusive, que não tem a intenção de negociar o jogador, mesmo com interesses de Bayer Leverkusen, Napoli e Benfica. E é curioso contar que o Giai, que custou mais de 40 milhões de reais, demorou um tempão para se adaptar ao Palmeiras. No início dessa temporada, inclusive, ele não conseguia engrenar, era mais reserva do que titular na comparação com o Mike e Marcos Rocha. Depois de algum tempo, enfim, virou titular absoluto, peça importante, a ponto de o Palmeiras ter aberto mão do Mike, que foi para o Santos, e do Marcos Rocha, que acaba de se tornar reforço do Grêmio. Para a lateral direita, além do Giai, o Palmeiras tem o Kelvin, recentemente contratado do CSKA da Rússia, e o Gilberto vai ser preparado como atleta da base para ocupar a função de terceiro lateral do elenco. Só para fechar de vez em relação ao Verdão, o contrato do Giai com o Palmeiras se encerra em 2029. E bora falar agora sobre o Palmeiras, que recusou proposta por Flaco Lopes. Informação que vem da Argentina dá conta de que o Monterrey ofereceu 12 milhões de dólares ou 65 milhões de reais para a compra do Flaco Lopes. Vale a lembrança de que o Palmeiras o comprou por 10 milhões de dólares junto ao Lanús e tem hoje 70% dos direitos econômicos. Ou seja, se aceitasse vender por 12 milhões de dólares, ainda teria de passar 30% para o Lanús com essa circunstância. Dá para dizer que o Palmeiras teria prejuízo. Não há intenção do Verdão em se desfazer do Flaco Lopes, a menos que surja uma proposta estratosférica. Estou para dizer para vocês que nesse momento o Palmeiras só toparia vender o centroavante argentino por algo na casa dos 20 milhões de dólares. Temporada do Flaco, 39 jogos, 13 gols e 3 assistências, fez 2 gols nas últimas 3 partidas, balançando as redes do Vitória e do Ceará. Nesse momento o Flaco Lopes é reserva do Vitor Roque, mas entre baixos e altos até tem dado conta do recado. Só para completar, é importante registrar que o Palmeiras tem enorme capacidade de arrecadação nessa temporada. Diante disso, e com vendas gigantes já feitas desde janeiro,
para tirar um jogador do Palmeiras hoje, vai haver a necessidade de um investimento. Hora de falar sobre um zagueiro do Palmeiras que estreou com o pé direito em Portugal, chamando a atenção dos gigantes. Eu me refiro a Naves, atleta que se mudou por empréstimo para o Alverca, e mesmo na derrota do time dele por 2-1 para o Moreirense, o Naves foi eleito o melhor em campo e teve a terceira melhor nota entre todos os atletas que disputaram a primeira rodada do Campeonato Português. Só para contextualizar, o Naves ficou com uma nota de 7.7. Foi eleito o melhor em campo na derrota por 2-1 do Alverca. Somente o Trincão e o Hildmann, que são jogadores do Sporting, tiveram notas melhores do que a do zagueiro do Palmeiras, cujo empréstimo se encerra em uma temporada. A opção de compra do Alverca é de 5 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos. O Alverca não é um time de muita capacidade financeira e o que se desenha é que se o Naves conseguir corresponder, como se imagina ao longo dessa temporada em Portugal, deva ser comprado por Porto ou Benfica, certamente por cifras superiores. Naves que chegou a ser especulado em alguns clubes brasileiros, não houve acordo, atleta que sempre foi tratado como uma grande promessa da base, mas faltaram oportunidades com a camisa. Hora de falar sobre o Palmeiras com todos os detalhes de Carlos Miguel, novo reforço alviverde. O martelo foi batido na noite dessa segunda-feira, depois que Palmeiras, Nottingham Forest e representantes do Carlos Miguel chegaram a um acordo. Compra de 4 milhões de euros ou 25 milhões e 300 mil reais. Carlos Miguel é esperado até sexta-feira em São Paulo para a realização de exames médicos e assinatura de um contrato de 5 temporadas. Por lá, no Nottingham Forest, Carlos Miguel tinha direito a um salário de algo na casa dos 650 mil por mês. Palmeiras prometeu valores maiores, que vão progredindo conforme o passar do tempo. Durante a segunda-feira existia uma divergência em relação ao pagamento da comissão. Gilmar Veloz e Juliano Bertolucci discutiam sobre o tema. No final das contas, as partes se acertaram. O martelo está batido e o goleiro de 26 anos de idade, que chegou a pintar como ídolo no Corinthians, embora tenha saído de forma rápida e pela porta dos fundos, é novo reforço do Palmeiras e chega para disputar a posição com o Everton. Confesso que estou muito curioso para saber como é que vai se dar essa disputa, se não vai ter problema, se todo mundo vai aceitar, enfim, aguardemos cenas dos próximos capítulos. Só para completar, chegaram a especular que a negociação entre Carlos Miguel, Palmeiras e Forest corria risco por causa do vazamento de um vídeo de 2023, em que o Carlos Miguel aparece cantando para zoar o Palmeiras aquela musiquinha de que o Verdão não tem copinha nem mundial. Em momento algum, o Palmeiras cogitou desistir do acordo, apesar de reclamações de parte da torcida. Leila Pereira, Abel Ferreira e Anderson Barros estavam convencidos de que Carlos Miguel é uma grande oportunidade de mercado, valor baixo, 4 milhões de euros, isso equivale a 25 milhões e 300 mil reais, jogador bastante interessante e com enorme potencial. E você, o que pensa sobre Carlos Miguel? Bora falar agora sobre Rafael Veiga, o meia atacante do Palmeiras, tem sido especulado como possível reforço do Los Angeles FC, time da Major League Soccer. Essa informação foi divulgada por uma página que cobre a Major League Soccer, o território MLS. De acordo com essa página, não há proposta oficial, mas uma sondagem ao empresário André Cury. Importante contar que o Veiga pensa em sair do Palmeiras, ele entende que seu ciclo já está perto do fim, mas o Verdão tem descartado essa ideia, pelo menos até agora. Recentemente houve uma sondagem do Grêmio que não avançou. O André Cury buscou clubes na Itália e na Espanha e não conseguiu fechar qualquer possibilidade de proposta para o Palmeiras. Se essa oferta da Major League Soccer chegar, só vai haver negócio se a proposta for considerada boa para o Verdão. Rafael Veiga, que na atual temporada soma 33 jogos, 3 gols e 7 assistências, não tem jogado recentemente por conta de uma lesão. Só para completar, é importante lembrar que o Veiga teve papel gigante nos últimos tempos do Palmeiras, mas vem perdendo espaço e hoje é muito mais. Quero falar agora sobre Julio Enciso, atacante paraguaio de 21 anos de idade, que pertence ao Brighton e passou a ser especulado nas últimas horas como possível reforço do Palmeiras. Toda essa história começa quando o Enciso publica um vídeo recentemente treinando sob as orientações de um personal, de um preparador físico na sua casa, vestindo a camisa do Palmeiras. Essa camisa foi um presente do Gustavo Gomes, jogador do Palmeiras e seu parceiro da seleção paraguaia. A partir daí, torcedores do Palmeiras começaram a especular. E nesse domingo, na noite de domingo, a imprensa do Paraguai cravou que o Palmeiras tem a intenção de ficar com um atleta. Jogador que pertence ao Brighton, mas esteve emprestado nos últimos 6 meses da temporada passada ao Ipswich Town.
time foi rebaixado, mas o Enciso deixou uma ótima impressão e volta para o Brighton sem ter seu futuro definido. Importante dizer que hoje ele está avaliado em 22 milhões de euros e é alvo da Roma, do Galatasaray e também do West Ham. E aqui que vem o grande problema. O Enciso já disse a pessoas próximas que não tem a intenção de voltar para a América do Sul por agora. Com 21 anos de idade e alvo de propostas europeias, ele entende que seria um retrocesso retornar à América do Sul. A prioridade absoluta é seguir por lá e tudo se encaminha para que isso aconteça muito em breve. O torcedor do Palmeiras, acho que nem deve ter esperança ou expectativa em relação a esse negócio, também especulou. Hora de falar sobre o Flamengo com uma novidade surpreendente. A tendência é que o Fla anuncie na próxima segunda-feira a Sportingbet como sua nova patrocinadora master. Você não ouviu errado. A Sportingbet é a mesma parceira do Palmeiras e tem negociações avançadas com o Flamengo. O Rubro-Negro divulgou na noite dessa sexta-feira uma nota afirmando que colocou um ponto final na busca por um novo parceiro. E ele até explicou as condições dessa parceria, dessa negociação, abre aspas, para o Flamengo. As empresas interessadas receberam previamente o valor mínimo esperado pelo clube para o futebol, esportes olímpicos e investimentos de marketing, além da Flamengo TV, assim como compromissos de marketing entre as partes. O formato de concorrência ocorreu por meio de uma proposta única, ou seja, não houve leilão ou uma segunda rodada com novos valores. E o Flamengo termina essa nota dizendo, abre aspas, esse modelo garantiu isonomia e transparência entre os participantes. Também, segundo o Flamengo, foram 6 casas de aposta